Vamos lá para a palavra do nosso Pai, ver o que a palavra fala para mim e para você. Aqui, ó, Revelation chapter 1, verse 7 to 8. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Amen. Even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Saith the Lord, which is, and which was, and which to come, the Almighty. O que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você da Igreja João Pritão? Aqui, ó. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Já nós vamos chegar lá. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Agora olha meus olhos aqui, ó. A você que não sabe o que significa essa palavra aqui, ó. E todos aqueles que os traspassaram, e todos aqueles que o traspassaram, o que significa isso aqui, ó? Todos aqueles que mataram Jesus, Herodes, Anás, Caifás, os soldados, toda aquela multidão que dizia o quê, ó? Crucifique-o, 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 que pegaram o quê? Maldição, gerações por gerações. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Então, todos eles, aqui ó, which pierced him, todos eles irão ressuscitar na primeira ressurreição. Para quê? É porque estão salvos, Edinaldo? Não. Sabe para quê? Só para contemplar o eu sou, o grande Criador, aquele que eles mataram, vindo com todo poder e grande glória, e ver todos os salvos que morreram em Cristo ressuscitar e estar com Cristo. Por quê? E a dor deles vai ser o quê? Dobrada. Porque eles traspassaram, mataram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí sabe o que acontece? Nessa hora, Pai. Sabe o que acontece nessa hora? Quando o nosso eterno vir, vai se cumprir. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí nesse exato momento, Pai, se você estiver vivo aqui ainda, porque se o nosso Deus nos der uns aninhos de vida a mais, nós vamos ver esse céu se fender do Oriente ao Ocidente, da Japa ao Brasaca, do Oriente ao... Vai botando tudo num pacote só assim, ó. Da Chinaca ao Brasaca, vai botando tudo num pacote só assim, ó. E aí sabe o que acontece, Pai? Eu também ver os meus filhos ressuscitar e nós nos encontrar nos ares e estaremos juntos para os séculos dos séculos. Amém? E principalmente a você, pai. A você, filho, também. A você também. Principalmente a você, filho, que está sem falar com teu pai, com tua mãe. A você, pai, que está sem falar com seus filhos. A você, mãe, que está sem falar com seus filhos, que isso aí é tudo que o adversário da nossa alma quer. E nós vamos falar sobre isso aqui. Sabe esse negocinho de namorada, de noivo, de mulher, de marido, de esposo, de esposa, amigo, amiga, amigas, amigas, amigos, amigos, dormir sem se falar um com o outro? Eu não sei se você já ouviu dizer assim, ó, fulano foi dormir e não acordou mais. Foi da cama para o necrotério, ou foi da cama para a funerária, ou foi da cama para o ML, ou foi da cama para o caixão. Imagine quantas pessoas não morreram dormindo e quantas pessoas não irão morrer dormindo até Cristo voltar. E se essas pessoas que morreram dormindo foram brigados, marido com mulher, pai com filhos, irmãos com irmãos, primos com primos, familiares com familiares, namorado com namorada,
noiva com noivo, marido, com esposa, e aí? Hã? Eu tenho certeza, pai e mãe, filhos, pais, amigos, namorados, noivos, esposos que estão comigo nesse tema aqui agora, que a partir de hoje, essa prática de Satanás, que o nosso Eterno quebra todas as correntes de Satanás, todo o poderio dele sobre todos nós, principalmente a você que passa por esse processo de dormir sem falar com o namorado, vai botando tudo num pacote só. E mais, pais com filhos. Imagine. E aí? Nós sabemos que nós vivemos aqui em um grande conflito. Nós sabemos disso. Que nós vivemos aqui em um grande conflito. E tudo que Satanás quer é nos arrastar para o fogo e enxofre que está preparado para ele e para os anjos dele. Enxofre, fogo, enxofre e sal, preparado para ele e para os anjos dele. Que ele esteja repreendido da nossa vida, porque em um futuro tão próximo, se nós morrermos antes de Cristo voltar, nós vamos ressuscitar na primeira ressurreição e estar com o nosso Eternão para os séculos dos séculos. Eu sei, pai, eu sei, mãe, que é duro. Eu choro. Lembra que eu tenho falado sempre aí, ó? Se eu contar meu testemunho aí, vocês vão dizer de onde é que ele tira tanta força, de onde é isso. Mas lembra que o que eu falo sempre aqui? Que aqui é inspirado pelo Espírito Santo. É o que meu pai me der, não é o que eu quero. Não é meter os pés pelas mãos e por aí fora, não. Sabe por quê? Porque é uma grande responsabilidade você estar no meio de rede, você estar de frente de um povo em redes sociais, num púlpito da igreja, para você não vir falar bobeira, não falar merda, coisa da carne, sabedoria carnal, sabedoria mental, não sabedoria espiritual. E lembra que eu falei? Lembra por que eu passei 8 anos aí sem pregar em redes sociais, que eu removi meus vídeos de redes sociais aí? Por quê? Porque aqui é o que o Espírito Santo manda, não é o que o homem quer não. Porque o que aqui é falar na oração? Que o homem desapareça, que o teu Espírito Santo permaneça usando quem? Os lábios humanos, porque é uma responsabilidade muito grande. E lembra que eu não tenho sangue de nenhum pastor nas minhas costas, nem de ovelhas por aí afora, nem por onde eu tenho passado por aí afora. Sabe por quê? Porque eu, com auxílio divino, luto para manter contra o pecado, para manter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque sem a graça, sem Cristo, nada eu posso fazer. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos lá? Colossenses capítulo 3, verso 20 ao 21. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E quantos filhos por aí afora não chegam na sua idade, seus 13, 14 anos, que já não querem mais para a igreja? Sabe por quê, pais? Lembra do vídeo anterior, pela falta de vergonha de muitos pais por aí afora sendo usados por quem? Pelo diabão, pela diaboa. Quando é mulher, usado pela diaboa. Quando é homem, usado pelo diabão. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. Aí quando chega na idade dos seus 12, 13 anos, aí já começa a ir para a igreja emburrado por aí fora, sabe por quê? Porque não cria os filhos sendo amigo dos filhos e dizendo o quê? Filhos, vamos para a casa do nosso pai. Vamos para a casa do nosso pai. Não, você tem que ir para a igreja, não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo, porque você não é de maior, você não se governa, não sei o quê. E isso aí é coisas verídicas que eu tenho presenciado por aí afora. E aí sabe o que acontece? O filho se sente o quê? Obrigado e não amado. Ele se sente ir para a igreja não para adorar, ele se sente ir para a igreja o quê? Obrigado. Mas quando ele atinge na idade dos seus 12 anos por aí, aí já começa, eu estou passando mal, eu estou não sei o quê, entendeu? Não estou aguentando ir para a igreja, não sei o quê, às vezes ali é o quê? Passa o ano indo para a igreja obrigado. Às vezes procura conversar com os pais, não tem um amigo dentro de casa, nem uma amiga que é a mãe. O amigo é o pai e a amiga é a mãe. Se vai falar,
menino só fala besteira. Só fala não sei o quê. Lembra, bem-aventurados são os pais, que os filhos podem nem sequer estar falando ainda, mas fica batendo no pai e na mãe aqui, ó. Aprende, aprende. Papá, papá, mamã, 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 querendo falar alguma coisa, querendo contar alguma novidade. Entendeu? E o pai, vai brincar, menino, vai não sei o quê. Aprende. Dá ouvido para os teus filhos, principalmente a vocês, pais novinho, até mesmo você que está grávida, até mesmo você que vai ser pai agora. Olha nos meus olhos para a glória de Deus. Sejam amigos dos teus filhos. Sejam amigos do teu filho. Sai fora desse negócio de dizer, tá pequeno, tem que ir mesmo para a igreja, tem que ir obrigado mesmo, eu obrigo. Ei, me diz uma coisa. Por um acaso o Espírito Santo obriga alguém a servir ele? Alguém a querer segui-lo? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque não é por força nem por violência. Zacarias capítulo 4, verso 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que o nosso Pai fala para nós que tem que ser pelo Espírito dele e nós querer obrigar os nossos filhos para a igreja? Que história é essa? Que negócio é esse? Aí por isso que estão aí, ó, milhares e milhares de jovens aí, bilhões de bilhões, pode botar até bilhões aí, de jovens aí que hoje não quer saber de nada, não quer saber de igreja nem nada. E sabe o que acontece? Sabe por quê? Porque não teve uns pais, uns amigos dentro de casa. Tiveram, sabe o quê? Uns pais para obrigá-los a ir para a igreja. E não é por aí que a banda toca. Sabe por quê? Porque a força, ninguém não convence ninguém. Se o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, não obriga ninguém, como é que nós vamos obrigar? Aí quando chega na sua idade, dos seus 16 anos, 17 anos, já não vai para a igreja demais, sabe por quê? Além de estar obrigando a ir para a igreja, se é no banco de trás do carro, falando mal de ancião, de diácono, cooperador, presbítero, de pastores, de não sei o que, de irmãos de igreja. E aí sabe o que acontece? Aí ouve assim aquele lapadão assim na lata, ó. Se a igreja não presta, o que vocês ainda estão fazendo lá dentro ainda? Eu mesmo que não vou mais para a igreja, se a igreja não presta. Aí sabe o que acontece? Não incentiva os seus filhos na parte musical, não incentiva seus filhos a ser um pregador, não incentiva seus filhos a ter o desejo de ir verdadeiramente adorar o Criador em amor, espírito e em verdade, não. Se arruma, não, pai, não sei o que, se arruma. Se arruma, nós vamos para a igreja. Que negócio é esse? Você não se governa, você não é de maior. Aí sabe o que acontece? Já vai plantando no ouvido da pessoa. Pode deixar, jovem, nos comentários, que eu fui jovem, eu sei como é que funciona. E hoje eu lidou com isso, com ovelhas, e eu sei como é que a banda toca. Aí sabe o que acontece? Vai plantando na cabeça do próprio filho. Você não é de maior, você não se governa, então você tem que ir mesmo. Aí quando a criança atinge ali, ó, quando o jovem atinge seus 17 anos, já não vai mais porque já criou, já o que é isso aqui, ó, a sua mente já está cauterizada de quê? Não, então quando eu tiver de maior, eu não vou mais para a igreja, porque eu estou indo agora porque eu sou obrigado, mas ele mesmo está falando, meu pai ou minha mãe está falando, que eu não sou de maior, então quando eu for de maior, eu não vou mais para a igreja. E ponto final e acabou. E por isso, pai, por isso, mãe, que teu filho, a tua filha, está desviado dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque o culpado foi você mesma. É desse jeitão mesmo. Eu estou falando aqui culpado você mesmo, que você mesmo tem culpa no cartório. Sabe por quê? Porque quem tem culpa no cartório, não adianta desviar o olhar nem para a esquerda, nem para a direita, e fitar nos meus olhos. E tem um remédio para isso. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Olha nos meus olhos aqui, parando, glória ao nosso Pai. Não seja instrumento de Satanás. Não continue sendo instrumento de Satanás para tirar os teus filhos, para afastar os teus filhos mais e mais da igreja. Seja um instrumento do Eterno. Baixe sua crista, baixe sua bolinha. Ore com teu filho e com a tua filha. Ore ao remédio. Ore com teu filho e com a tua filha. Filho, filha, perdoa o pai, perdoa a mãe. O pai não sabia o que fazia. O pai estava totalmente perdido. E olha como você está. Você já foi alimentada tanto de ouvir eu falar que de pastor, de presbítero, de ancião, de diácono, de irmãos dentro da igreja. Se pai, me perdoa, perdoa o pai, perdoa a mãe. Ei, vamos tomar a nossa caminhada juntos. Não é feio, basta a bolinha, porque mais feio é os teus filhos permanecer do jeito que está, bem distante dos caminhos do Senhor.
e sendo que o culpado foi você mesmo. E lembra que aqui eu não tenho esse negocinho de passar a mãozinha no ombrinho, na cabeça de ninguém. Lembra que aqui a cipuada, a primeira cipuada aqui no ombrão do pregadorzão? Vamos aqui, continuando. Vamos aqui, continuando na palavra. Vamos aqui, continuando na palavra. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Colossenses capítulo 3, verso 21. E Colossenses capítulo 3, verso 20, o que diz? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Honre o teu pai e a tua mãe, filhos. Honre o teu pai e a tua mãe. Pais, honre os teus filhos. Sabe por quê? Porque lembra, muitas das vezes, nós pais, nós erramos com os nossos filhos mais do que o que eles erram conosco. Só que tem muitos pais por aí afora, a mãe fala assim, foi eu que parei, foi eu que gerei no meu ventre, foi eu que tive o trabalho, ela que tem que me pedir desculpa, ela que tem que me pedir perdão, eu que não vou me humilhar, não sei o quê, isso, aquilo, outro. E o pai, foi eu que trabalhei, eu que dei duro, ele ou ela que tem que me respeitar, porque foi eu que criei, eu que batalhei para criar, foi eu que trabalhei. Olha nos meus olhos aqui, pai e mãe. Porventura tá bom do jeito que teu filho e tua filha tá vivendo? Porventura tá bom? Olha aqui para o Degretão Plichão. Degretão Plichão nunca teve vergonha de pedir perdão para os filhos. Nunca tive, nunca vou ter. Sabe por quê? Porque eu não vou agradar Satanás e desagradar o meu pai. Sabe por quê? Porque eu tenho na minha consciência, no meu coração, que nós também, pais, nós erramos com nossos filhos. Não somos perfeitos. Mas sabe qual é o nosso mal? Muitas das vezes, nós queremos que os nossos filhos sejam perfeitos. E sendo que nós mesmos, muitas das vezes, somos uma porcaria por aí afora. Não é pai, não é mãe, principalmente a você. Já começa por aí. Criou os teus filhos na presença do Eterno. Ensinou os caminhos do Senhor para os teus filhos. Não estou falando de obrigar de ir para a igreja, não. Estou falando com amor e carinho. Para que o teu filho e a tua filha tenham prazer. Pai, amanhã nós temos culto. Pai, amanhã, mãe, amanhã nós temos culto. Amanhã nós vamos para a igreja cultuar o nosso Deus. Muitos pais por aí afora nem sequer andam saudando seus irmãos de igreja na frente dos seus filhos por aí afora. Não vem ensinando os seus filhos a saudação do Eterno, a saudar os irmãos com a santa paz de Deus, com a graça e paz da parte do nosso Deus Pai e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí sabe o que acontece? Aí vai passando gerações pós gerações, igrejas frias, igrejas mornas, nem é morna, nem é quente, nem é de nada por aí afora. E quer que eu diga uma coisa? Qualquer ventinho que bate, dá uma tristeza, afasta os filhos da presença do Eterno e vai crescendo nessa frieza, nessa moleza, ainda velhos, ainda quando bate um ventinho, já se ira contra o Criador. Sabe por quê? Porque não teve uma base sólida de que ensiná-los que o nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, e que Ele pode todas as coisas, e que nós, nas nossas orações, Pai, que seja feita a Tua vontade, mas que o Senhor, Pai, me dá sabedoria e a inteligência para me entender a Tua vontade, Pai, e aceitar a Tua vontade. Eu espero que de hora adiante, você que estava nessa pegada, eu obrigo meu filho mesmo, então de menor eu obrigo. Pare com isso. Abraça os teus filhos. Abraça os teus filhos. Ensina diferente. Examina as escrituras com teu filho para que eles possam pregar a Cristo no colégio, que eles possam pregar a Cristo até mesmo com que sem palavras por onde ele passar, dando testemunho que por onde eles passarem, que são testemunho de quem? De Cristo. Dando testemunho, pregando quem? A Cristo. Levando o seu lar, dando bom testemunho do seu lar por onde eles passarem. Obrigado, ninguém chega a lugar nenhum. Obrigado, ninguém chega a lugar nenhum. Acabei de receber uma mensagem aqui agora.
do amigo meu dizendo que está indo no velório. Pensa num homem que gosta de velório, é o Degrechão Pritão, desde de crianção do buchão quebradão. Até de noite eu já fui para enterro de pessoa, eu baixão buchudão. Pensa numa pessoa que gosta de velório, que gosta de ir em cemitério, é eu. Nunca foi para desejar o mal para ninguém, mas por onde tem passado em velório, já tenho visto coisas em velório por aí afora, e enterro por aí afora, inclusive aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Já vi pessoas mortas de arrependido, beijando a boca de defunto, transparando, borbulhando. Sabe por quê? Porque não deu valor em vida. Porque não deu valor em vida. Na hora da morte, o desespero bate. E aí sabe o que acontece? Às vezes anda triste, deprimido pro resto da vida a pessoa que passa por isso. Sabe por quê? Porque quando estava em vida com seu parceiro, com sua parceira, com seu amigo, pai, mãe, filho, por aí afora, não dava um valor. E quando morre, bate aquele desespero. Eu não tenho nada na minha cabeça de dizer que não sei o que, isso aquilo tem raiva de alguém, não, de jeito nenhum. Porque a minha mente, o meu coração não é depósito de Satanás. A minha mente, o meu coração é depósito e templo do Espírito Santo que habita em mim. E quando eu vi essa cena de uma mulher que não vale nem a pena nem eu contar aqui o que essa cidadã fazia com o marido dela. Ela beijando ele, com a boca dele borbulhando, assim, aquelas borbulhas, aquela coisa ali que eu olhei assim, eu falei assim, rapaz, a gente vê coisa. E o que eu falei para ela, eu falo para você que está me ouvindo aqui agora. Eu falei para dar valor. Nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. A você que tem seus bons amigos, bons amigos, bons funcionários, bons patrões, bons irmãos, vai botando tudo num pacote só de bom. Bons namorados, boas namoradas, bons noivos, boas noivas, bons esposos, boas esposas, bons pais, boas mães. Valoriza tudo, sabe por quê? Porque nunca foi fácil essas coisas, nunca foram fáceis. E nós estamos vivendo a profecia dos sinais do fim dos tempos, o amor esfriando. Valoriza mais ainda, porque daqui para frente, mais difícil, pior vai ficar. Sabe por quê? Mateus capítulo 24. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.